Hoje eu vou contar a história de Lizzie Halliday, considerada a pior mulher da Terra. Olá pessoal, eu sou Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Para quem é novo aqui, já se inscreve no meu canal e deixa um like no meu vídeo, porque me apoia muito cada like, cada inscrição que vocês deixam aqui. Deixa também um comentário com uma sugestão de casos para eu trazer aqui no canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Mais conhecida como Lizzie Halliday, ela nasceu em 1860 com o nome Elizabeth Margaret McNeill, no condado de Antrim, na Irlanda. Ainda criança, ela se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, com seus pais e com 9 irmãos. A Lizzie foi uma adolescente considerada difícil de lidar porque ela era violenta e sempre propensa a se meter em confusões. Esse comportamento rebelde e controverso fez com que a própria família a desprezasse. Com o tempo, ela se tornou uma pessoa completamente imprevisível. Ela era violenta com a sua família pelos motivos mais banais. É dito que certa vez a Lizzie chegou a bater no seu próprio pai e atacar a sua própria irmã, e ela jamais demonstrou amor por eles. A Lizzie, já adulta, um belo dia ela decidiu sair de casa e não voltar por um bom tempo. Quando finalmente ela resolveu voltar para a casa dos seus pais, ela descobriu que seu pai tinha falecido, e então ela literalmente surtou. Quando ficou sabendo disso, ela ficou completamente revoltada e foi até o túmulo do pai dela, se debruçou sobre o túmulo do pai e começou a cavar a terra com suas próprias mãos. Então, como dá para perceber, ela era uma pessoa completamente descontrolada. É claro que essa reação desesperada não traria o pai dela de volta, mas mesmo assim ela não conseguiu controlar os impulsos de raiva que ela sentia ao saber da morte do próprio pai. Mesmo com esse baque da perda do pai dela, ela não se tornou um ser humano melhor. A Lizzie deixava uma impressão ruim em cada lugar que ela passava e sempre era lembrada por ser uma pessoa estranhamente complicada. Ela não era uma pessoa educada, mas é dito que ela era bem inteligente e também muito ambiciosa. Porém, o seu problema de comportamento violento sempre acabou a colocando em situações bastante difíceis. Então, sempre que algo na vida da Lizzie não saía como ela planejava, ela tinha reações violentas e bastante irracionais. Tempos depois, ela se casou com um desertor do exército. Ele era bem mais velho do que ela e usava o pseudônimo de Charles Hopkins, mas seu nome verdadeiro era Catesby Brown. Eles tiveram um filho e por conta disso a Lizzie teve um quadro depressivo bem complexo pós-parto. Ela não tinha mais vontade de viver e o relacionamento de Lizzie e Brown foi ficando cada vez mais insustentável. Após 3 anos de casamento, o Catesby Brown acabou falecendo misteriosamente após uma febre alta. A Lizzie seguiu com a sua vida e se casou mais 3 vezes com homens consideravelmente mais velhos do que ela. Em 1881, após a morte do seu primeiro marido, ela se casou com um homem aposentado chamado Artemus Brewer. Mas ele também morreu menos de 1 ano depois de se casar com a Lizzie. Seu terceiro marido, chamado Hiram Parkinson, a abandonou no primeiro ano do casamento. Lizzie então se casou com George Smith, um veterano de guerra. Em pouco tempo de casamento, a Lizzie tentou matar o marido colocando arsênico no chá dele, mas na ocasião ele percebeu que o chá estava estranho e aí o plano dela acabou não dando certo. Depois desse episódio, só restou a ela fugir com o filho para Bellows Falls, em Vermont. Lá naquela cidade, ela conheceu um homem chamado Charles Plaister e logo eles acabaram se casando. Depois de 2 semanas de casado, ela simplesmente fugiu de casa sem avisar o marido. É dito que ela teria feito isso porque o Charles falou para ela que tinha espancado sua primeira esposa até a morte. Lizzie então ficou com medo dele e fugiu para Filadélfia com seu filho. Com a nova vida em outra cidade, a Lizzie se hospedou na casa da família McKillan, uma família que tinha sido vizinha da família dela na Irlanda. No inverno de 1888, a Lizzie decidiu abrir uma lojinha pequena para ela trabalhar ali naquela cidade, e aí ela resolveu fazer um seguro dessa loja. Por conta disso, ela colocou fogo no local para pegar o dinheiro do seguro. Mas seu plano acabou que não deu certo, porque o fogo se espalhou para casas vizinhas e ficou constatado que o incêndio foi proposital. Lizzie então foi presa e condenada a 2 anos de prisão por incêndio criminoso. Após a condenação, a Lizzie foi encaminhada à penitenciária estadual do leste da Pensilvânia e durante quase 2 anos ela foi considerada uma prisioneira exemplar, sem qualquer problema. Mas cerca de 2 meses antes de Lizzie ser solta, ela começou a agir de forma estranha, como se estivesse realmente perturbada. E por conta disso, ao invés de ser posta em liberdade, ela acabou sendo transferida para um manicômio, onde foi atestado pelos psiquiatras que ela tinha insanidade mental. A Lizzie ficou internada naquele manicômio por um tempo, até ela ser considerada apta a voltar a conviver em sociedade. Quando isso aconteceu, seu filho estava desaparecido. É dito que a Lizzie o procurou, mas nunca conseguiu encontrar ele.
Algumas fontes de pesquisa citam que o filho da Lizzie estava internado quando ela saiu da penitenciária, mas eu não encontrei evidências reais do que de fato aconteceu com aquele menino. Tempos depois, a Lizzie acabou retornando para a região de Nova York e conseguiu um emprego de governanta na casa de um homem chamado Paul Halliday, em uma pequena cidade chamada Newburgh. O Paul era um fazendeiro de 70 anos, ele era viúvo e ele tinha 6 filhos, e ela então foi trabalhar de governanta naquela casa. Os vizinhos disseram mais tarde que, na verdade, o casamento era apenas uma maneira do Paul não pagar pelos trabalhos da Lizzie, para ela continuar trabalhando ali para ele, mas agora como esposa e não como funcionária. Logo, Paul percebeu que a Lizzie não era uma pessoa normal, que ela tinha certos períodos de insanidade. Em maio de 1891, a casa do Paul foi completamente incendiada. John, o filho dele que tinha deficiência, acabou falecendo nesse incêndio. A Lizzie foi considerada suspeita de ter causado esse incêndio. A Lizzie alegou que o John morreu tentando salvar a vida dela das chamas, mas na verdade, nos escombros do incêndio foi identificado que a porta do quarto do John na verdade estava trancada, e a Lizzie era quem guardava essas chaves. Mesmo após as autoridades constatarem que a Lizzie era culpada pelo incêndio que matou o John, o Paul continuou casado com a Lizzie e ela não foi presa. Menos de um mês após o ocorrido, a Lizzie decidiu atear fogo no celeiro e no moinho da fazenda do Paul, e então ela tentou fugir com outro homem nessa ocasião. Ela acabou sendo capturada e presa. Em sua cela, ela passou a ter outros surtos psicóticos, arrancando os próprios cabelos e gritando muito. Por causa desses surtos constantes da Lizzie, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico. Um ano depois da internação, os médicos do hospital a consideraram curada e deram alta para Lizzie sob a tutela de Paul. Naquele mesmo mês, o Paul desapareceu misteriosamente. Lizzie continuou vivendo na casa dele e falou para os vizinhos que ele estava viajando a negócios. Os vizinhos e os filhos do Paul suspeitavam de que ela tinha desaparecido com o homem. Eles então entraram em contato com as autoridades da cidade e um mandado de busca e apreensão foi emitido. No dia 4 de setembro de 1893, a polícia foi até a propriedade dos Hallidays. Quando a polícia chegou ao local para fazer a varredura, Lizzie estava limpando um carpete que estava todo sujo de sangue, dizendo que iria matar todos eles se eles tentassem entrar em sua casa. Mas como eles tinham um mandado de busca e apreensão, eles entraram na propriedade mesmo com as ameaças dela. A princípio, a casa estava aparentemente normal, até que eles decidiram revistar o celeiro da propriedade. Lá eles fizeram uma descoberta terrível. Embaixo de uma camada de lixo cobertas por feno, eles encontraram os corpos de 2 mulheres. Era Margaret e Sarah McKillan, a esposa e a filha do homem que tinha hospedado Lizzie em sua casa na Filadélfia. Elas estavam com os pés amarrados e com as cabeças encapuzadas, e elas haviam sido baleadas. Lizzie novamente foi presa, mas o Paul continuava desaparecido e os filhos dele ainda procuravam pelo pai. Um deles decidiu retornar à fazenda com um amigo para ver se encontrava alguma pista que pudesse ajudar a desvendar onde que o pai dele estava. Na fazenda, eles decidiram procurar dentro da casa, porque é dito que o local já estava com um cheiro forte de carniça. Na cozinha, eles perceberam que alguns tacos do piso de madeira não estavam na ordem correta, como se alguém tivesse mexido nele. Então eles começaram a remover todos os tacos e embaixo das tábuas é dito que a terra estava meio que mexida, parecia que tinha sido revirada. Então eles pegaram um instrumento ali para cavar a terra. Após eles escavarem um pouco, eles atingiram alguma coisa lá embaixo, algo duro. Era o cadáver do Paul em estado avançado de putrefação. No seu corpo tinha ferimentos a bala e uma contusão na cabeça. A Lizzie então tinha assassinado e enterrado o marido embaixo das tábuas da sua própria cozinha. No dia 8 de setembro de 1893, a Lizzie foi transferida para a prisão de Monticello, em Nova York. As notícias dos crimes brutais que ela tinha cometido já eram manchetes em todos os jornais. E foi o New York Times que foi a primeira a chamar de a pior mulher da Terra. A Lizzie, enquanto esteve presa, ela foi bastante performática, porque frequentemente ela tinha surtos psicóticos, considerados um tanto quanto ensaiados. Tudo isso ela fazia para tentar uma absolvição por insanidade. Durante seus primeiros meses na prisão, ela se recusou a comer, atacou a esposa do xerife, ateou fogo em sua própria cama, tentou se enforcar e cortou a sua própria garganta com um vidro quebrado. Nessa época, a Lizzie foi ligada a alguns assassinatos que estavam acontecendo em Londres, pelo xerife do condado de Sullivan. Ele emitiu uma declaração à imprensa dizendo que as investigações mostravam que a Lizzie provavelmente estava ligada aos famosos assassinatos de Whitechapel. Para quem não sabe, nessa mesma época, o Jack, o estripador, estava atuando em Londres, mais especificamente em Whitechapel. Então, alguns assassinatos que tinham ocorrido em 1988, as autoridades começaram a suspeitar que, na verdade, tinha sido feito pela Lizzie. Mas, no fim das contas, eles não conseguiram, de fato, encontrar evidências que tinha sido ela que tinha cometido aqueles crimes. Então, os crimes que aconteciam em Whitechapel, no final das contas, acabou sendo considerado feitos pelo Jack, o estripador.
Eu fiz um vídeo completo sobre esses crimes do Jack e eu vou deixar um card aqui para vocês acessarem. Enquanto a Lizzie ficou presa, ela recebeu atenção nacional. As histórias dela começaram a aparecer bastante nos jornais importantes do país e ela também deu entrevistas que revelou que tinha se casado outras vezes e também confessou os crimes contra seus ex-maridos, que nunca tinham sido investigados. Essa revelação de que a Lizzie tinha se casado mais 5 vezes antes de se casar com o Paul e que 2 dos seus ex-maridos morreram em menos de 1 ano após o casamento, e além da informação sobre a tentativa de envenenar um terceiro marido, levou a imprensa a especular que Lizzie era responsável por pelo menos 6 mortes. No dia 21 de junho de 1894, a Lizzie foi condenada pelos assassinatos de Margaret McKillan e Sarah Jane McKillan. O júri demorou apenas algumas horas para chegar à conclusão de que ela não era louca e que tinha plena consciência dos seus atos. Ela foi condenada à pena de morte por execução na cadeira elétrica. Essa foi a primeira vez que uma mulher recebeu essa sentença nos Estados Unidos. Depois de algum tempo, o governador da época mudou a sentença da Lizzie para prisão perpétua em uma instituição que cuidava de pessoas com insanidade mental. Tudo isso depois que uma comissão médica considerou a Lizzie como insana. Ela então foi enviada para um hospital estadual para criminosos insanos, onde passou o resto da sua vida. Ela se tornou uma paciente modelo no local e conquistou o privilégio de trabalhar com costura nas horas vagas. Por isso, ela passou a ter acesso a agulhas, linhas e tesouras. Nesses anos de internação, a Lizzie se aproximou de Neely Weeks, uma das melhores assistentes do hospital. Essa moça tinha sido promovida a supervisora da ala feminina aos 24 anos de idade. A Neely sonhava em ser enfermeira e no outono de 1906, ela contou para Lizzie que sairia do hospital para cursar enfermagem. A Lizzie implorou para Neely não fazer isso, para ela não abandonar naquele hospital, mas a Neely não ia abrir mão do seu maior sonho por causa da Lizzie. A partir disso, a Lizzie passou a resmungar pelos corredores do hospital que mataria a Neely. Mas acabou que ninguém deu bola para o que ela falava, porque no tempo em que ela ficou internada nesse hospital, disseram que ela tinha se tornado uma pessoa completamente pacífica, então ninguém acreditou nas suas ameaças. Porém, em uma manhã próxima ao dia que a Neely deixaria o hospital, a Lizzie a matou no banheiro feminino com 200 apunhaladas de tesoura. Os assistentes do hospital ouviram os gritos da mulher, mas quando conseguiram arrombar a porta do banheiro já era tarde demais. Quando a legista perguntou a Lizzie o porquê que ela tinha feito aquilo, ela respondeu que a Neely iria a deixar. Depois do ocorrido, a Lizzie permaneceu no hospital e perdeu todos os seus privilégios. Ela morreu aos 58 anos no dia 28 de junho de 1918, acometida por uma doença inflamatória progressiva nos rins. Isso depois de passar quase metade da sua vida no hospital. Ela foi enterrada no cemitério do hospital, onde as sepulturas eram marcadas apenas por números. Nenhum dos seus familiares compareceram ao velório. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do caso. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no meu canal. Deixe um comentário falando o que você achou da vida da Lizzie. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.